Olá pessoal, como exemplo, vamos fazer o cálculo do potencial químico do gás ideal. Nós temos para o gás ideal que a entropia é dado por essa expressão, que é a fórmula de Sackur-Tetrode, que é a expressão para a entropia do gás ideal clássico. Nós podemos ver da expressão de Sackur-Tetrode que a entropia depende da energia interna, do volume e do número de partículas do gás. E nós temos que nos lembrar que nós obtivemos essa entropia a partir da multiplicidade do gás ideal, utilizando a fórmula ou a definição de entropia de Boltzmann. O que nós queremos é obter o potencial químico. Para isso, nós temos que realizar essa derivada, que é a derivada da entropia do gás ideal monoatômico com relação ao número de partículas, mantendo a energia interna e o volume constante. Então, fazendo uma análise aqui da nossa expressão de Sackur-Tetrode, nós temos dois grandes termos aqui, o produto NK por esse termo que está entre as chaves. Então, nós vamos fazer aqui a derivada do produto. Então, vamos para o próximo slide, vamos fazer essa derivada. Então, vamos começar fazendo a derivada da entropia com relação ao número de partículas, mantendo a energia interna e o volume constante. O primeiro termo, a derivada do NK, com relação ao número de partículas, fica simplesmente K. Aí, o restante dos termos entre as chaves, a gente só repete. Estamos fazendo a derivada, então, logaritmo, estamos fazendo a derivada com relação ao número de partículas. Logaritmo de volume, aqui dentro fica 4π, a massa das partículas, a energia interna da partícula, que se mantém constante, 3h ao quadrado elevado a 3 meios, e aqui fecha, colchete, menos logaritmo do número de partículas elevado a 5 meios, e aqui mais 5 meios, fecha colchete. Agora temos que derivar o segundo termo, vamos colocar ele aqui embaixo. O segundo termo vai ficar assim, ó, NK repete, e vamos derivar o termo que está dentro das chaves. O primeiro termo, ele depende do volume, que tem que ser mantido constante, e da energia interna, que também tem que se manter constante. Então, o logaritmo, ele é uma constante, então a derivada dele com relação ao número de partículas vale zero. Nós temos que derivar, então, o logaritmo de n elevado a 5 meios. Vai ficar menos 1 sobre n elevado a 5 meios, multiplicado agora pela derivada dos 5 meios, que fica 5 meios n a 3 meios. E a derivada dos 5 meios fica zero. Olhando para esse termo, nós vemos que esse n, juntamente com esse, dividido por esse, vão se simplificar. Então, esse termo vai ficar simplesmente menos 5 meios. E com aquele k que sobrou lá fora, vai ficar menos 5 meios de k. Então, esse termo, juntamente com esse aqui, pode se simplificar. Então, vai restar somente na minha derivada esse termo e esse termo, que nós vamos escrever no próximo slide. Então, vai ficar assim a minha derivada da entropia com relação ao número de partículas, mantendo a energia e o volume constante, vai ficar simplesmente K logaritmo, abre aqui, de V por 4πm, a energia, dividido por 3h ao quadrado, elevado a 3 meios, fecha, menos K logaritmo do número de partículas elevado a 5 meios. Aí nós temos que nos lembrar que a energia interna do gás ideal monoatômico vale simplesmente U igual a 3 meios de NKT. E aí nós podemos substituir essa energia interna, agora que nós já terminamos a derivada, aqui dentro desse termo.
Substituindo esse termo, nós vamos ter o seguinte resultado para a derivada da entropia com relação ao número de partículas, mantendo U e V constante. Nós vamos ter K logaritmo, abre, V aqui. Aí aqui nós temos que ver o seguinte, quando eu substituo a energia interna dentro do argumento do logaritmo, esse 3 aqui vai simplificar com esse 3, o 4 que está no numerador vai simplificar com 2, sobrando simplesmente 2π, a massa, e vai ter aqui o nkt vindo da energia interna. E embaixo fica simplesmente a constante de Planck ao quadrado. Esse termo está elevado a, e aqui fica menos k logaritmo de n a 5 meios. E aí nós podemos fazer o seguinte, nós temos aqui dois logaritmos e nós podemos usar a propriedade do logaritmo, que diz o seguinte, que logaritmo de A menos logaritmo de B é igual a logaritmo de A dividido por B. Então, vamos fazer isso. Vai ficar aqui a derivada da entropia com relação ao número de partículas, mantendo a energia interna e o volume constante, vai ficar assim, ó, K logaritmo tem o volume aqui 2π m nkt dividido por h ao quadrado elevado a 3 meios, e aqui vamos fechar, e aquele outro logaritmo vai entrar aqui, ó, n elevado a 5 meios. Simplificando esse n com esse aqui, lembrando que esse n está elevado a 3 meios, nós ficamos com k, que é a constante de Boltzmann, logaritmo volume dividido pelo número de partículas, e aqui fica 2π m kt dividido pela constante de Planck ao quadrado elevado a 3 meios e fecha. Com isso nós temos a derivada da entropia com relação ao número de partículas. E aqui aparece, ó, o volume por partícula. Voltando na expressão para o potencial químico, vamos lembrar que o potencial aqui é menos T, derivada da entropia com relação ao número de partículas, mantendo o IV constante. Substituindo o resultado que nós obtivemos, nós chegamos nessa expressão, menos T menos KT logaritmo de volume dividido pelo número de partículas, 2π mkt dividido pela constante de Planck ao quadrado elevado a 3 meios e fecha. E esse aqui é o resultado para o cálculo do potencial químico do gás ideal monoatômico, partindo da equação de Sackur-Tetrode. Nós podemos observar que o potencial químico é negativo.